Pessoal, boa noite. Meu nome é Luciana Guzella e eu vim aqui apresentar para vocês um seminário sobre um artigo muito legal que determinou a preferência de presas vivas em larvas de peixe ornamental, utilizando microesferas fluorescentes. Ele foi escrito por Isaac Lee e colaboradores da Universidade da Flórida. E ele foi publicado na revista Aquaculture no ano de 2018. Então, gente, a larvicultura é ainda um gargalo muito grande para várias espécies o cultivo de várias espécies marinhas e principalmente para várias espécies ornamentais. Principalmente as larvas, né, que apresentam em seu ciclo de vida uma eclosão pelágica, né, porque são larvas primitivas que ainda não têm uma abertura da boca, ela ainda está em desenvolvimento, né, principalmente do aparelho gastrointestinal. Ela ainda tem o olho que está em desenvolvimento também, né? Ele não está pigmentado, ou seja, ela tem uma baixa capacidade de predação também, né? Essas larvas. E a gente, muitas vezes, também não sabe direito qual que é a exigência nutricional, né? Do que dessas larvas, né? Então, ainda é um obstáculo muito grande a larvicultura de muitas espécies. E das espécies que já existe cultivo e que se fornece alimento vivo, os principais protocolos são rotíferos enriquecidos e náuplios de artêmia. Porém, às vezes esses alimentos não são adequados, né, para algumas espécies, né, de peixes. Aí se fornece também náuplios de copépodes ou protozoários, né, que pode ser um alimento alternativo. Eles têm um tamanho menor, né, que é mais compatível, às vezes, com o tamanho da boca da larva, porém ainda existe a dificuldade de cultivar esses organismos, né, e algumas vezes, por exemplo, o protozoário que apresenta um baixo valor nutricional em relação a ácidos graxos, né, ele tem uma baixa porcentagem, e muitas vezes as larvas, principalmente as marinhas, elas exigem uma quantidade de ácidos graxos poliinsaturados maior, então a alimentação às vezes fica complicada. Em alguns estudos que avaliaram o conteúdo estomacal de larvas, então eles viram de larvas selvagens, né, larvas capturadas em ambiente. Então, eles viram que as larvas, elas se alimentaram de copépodes, né, de pterópodes e de larvas apendiculares, devido à presença de exoesqueleto no intestino. Também foi visto que as larvas se alimentam de protozoários, né, em ambiente natural. E estima-se que esses protozoários, eles têm uma digestibilidade maior, né, em relação aos outros alimentos, né? Mas ainda é muito difícil. Se fazer análise de conteúdo estomacal de um organismo adulto já é difícil, imagine fazer análise de um conteúdo estomacal de uma larva, né? Então é muito complicado, né? Então ainda exige muita atenção e geram muitas dúvidas, né? Aí surgiu a ideia de se utilizar microesferas para marcar os alimentos que essas larvas vão ingerir. Então, esse trabalho, ele teve o objetivo de determinar a preferência alimentar e a taxa de ingestão durante a primeira alimentação em larvas do peixe da Dory, né, o Paracanthurus hepatus, o Chaetodon sedentarius, né, que é o peixe borboleta, o Monodactylus sabei, que é o peixe lunar, e o Gitanodon,
especiosos, que é o kingfish dourado. Então, foram avaliados as larvas, a preferência alimentar e a taxa de ingestão dessas 4 espécies, de larvas dessas 4 espécies de peixe, quanto ao alimento fornecido. Então, foi fornecido rotíferos, né, Brachionos plicatilis, foi fornecido também náuplios de copépodes, né, o Parvocalanus, Crassirostris, e protozoários ciliados, que são os euplotes. E aí foram marcados esses alimentos com microesferas e foi feita análise do conteúdo gastrointestinal em microscopia. Então, como metodologia, a reprodução desses peixes foi em laboratório, né, através de reprodutores adquiridos de produtores e aquários, mantidos em sistema de recirculação. Os ovos foram coletados 12 horas após a postura, mantidos em tanques, com fundo claro e laterais escuras, com aeração em sistema aberto e fotoperíodo de 12 horas claro e 12 horas escuro, até a eclosão, né? Aí o alimento vivo ele foi marcado com microesferas fluorescentes, né? Então foi cultivado também esses alimentos. Então o rotífero foi marcado com microesfera azul, os náuplios de copépodes com microesfera vermelha e os protozoários ciliados com microesfera verde. Então essas microesferas foram fornecidas a esses organismos como um alimento, né? O náuplio foi misturado junto com a microalga, então teoricamente, eles comeram essas microesferas, e aí foi feito um mix, né, de alimento, ou seja, foi dividido em 4 tratamentos. Então, foi fornecido náuplio e ciliado para as larvas, rotífero e ciliado, rotífero e náuplio, e foi fornecido os 3 alimentos juntos. E aí, a partir daí, foi avaliada a taxa de ingestão e a preferência alimentar. Então, as larvas, foi fornecido o primeiro alimento para essas larvas da Dory 3 dias após a eclosão, durante 6 horas. Do peixe borboleta, 4 dias após a eclosão, durante 6 horas. Do kingfish dourado, 3 dias após a eclosão, durante 4 horas. E do peixe-lua, 3 dias após a eclosão, durante 6 horas. Então, ou seja, a primeira alimentação deles ocorreram alguns dias depois da eclosão, né? Para cada peixe né, foi determinado diferente. Isso está muito relacionado com a reserva vitelina, né? Então, o peixe ele começa a se alimentar depois que consome a reserva de vitelo. E o controle foi feito sem alimentação, né? De 2 a 6 horas após a eclosão. Essas larvas elas foram fixadas em formalina e depois foi visto a imagem delas em microscópio invertido com marcação com lâmpada fluorescente. Foi feita a taxa de ingestão, né, através dessa equação, que foi a quantidade de presa ingerida pela porcentagem de fluorescência. A proporção também de alimento por larva também foi determinado, né, pela quantidade de alimento, né, pelo tipo de alimento em cada tratamento, né, e pela quantidade total de larvas coletadas, então a proporção alimentar. Foi feita uma análise de regressão utilizando as variáveis tratamento, né, os 4 tratamentos, e o tipo de presa, e foi verificado com duas constantes, né? O alimento completo, né? Ou seja, a ingestão completa do alimento, ou seja, aquilo que foi predado e foi ingerido, ou seja, foi para o intestino,
e a ingestão não completa, ou seja, que foi apenas predado, né? Então, o alimento ele só foi predado e ele foi predado e digerido. Aí foi feito um teste de Turing e com significância de 5% e uma distribuição de Poisson para os que não tiveram um nível de significância. Então, como resultados, aqui a gente vê as imagens em microscopia eletrônica, né? Então, a gente vê os rotíferos em azul, os verdes, os ciliados em verdes, e os náuplios que foram ingeridos em vermelho, né? Então, essas são as imagens de microscopia. Aqui a gente consegue ver a taxa de ingestão, né? O que foi para o trato gastrointestinal das larvas, né? Ou seja, aquilo que foi ingerido e foi para o intestino, né? Então, aqui a gente já vê entre as quatro espécies de peixe e entre os 4 tratamentos, né, quais tiveram maior porcentagem, a maior taxa de ingestão, né, por tratamento. Então, aqui a gente já consegue ver a preferência alimentar, né, de algumas larvas, né, como o caso aqui, ciliado, rotífero. Aqui a gente já vê náuplios, né, como preferência, ou seja, aquilo que foi predado e ingerido. Aqui a gente já vê a preferência alimentar pela predação e ingestão do peixe da Dory, né, do Paracanthus hepatus. Então, aqui ele já teve uma preferência por rotífero, né? Ele predou mais rotífero, né, entre os tratamentos. E ele também teve uma ingestão maior de rotíferos, né? Ou seja, a preferência alimentar e a taxa de ingestão dele é maior por rotíferos. O peixe-lua, ele tem uma predação, né? A predação dele maior foi no tratamento, né, tanto de náuplios com ciliados, né, ele conseguiu predar os dois, na verdade ele não teve diferença significativa, e nos demais a preferência não foi por rotífero, né, foi tanto por ciliado quanto náuplio, mas a taxa de ingestão dele foi maior por náuplios, ou seja, ele predou os dois, mas o que ele realmente comeu foram os náuplios. Do peixe borboleta, ele teve uma preferência de predação por ciliado, né? E ele também teve a digestão, né? Ele realmente predou o ciliado e ele realmente comeu o ciliado, né? Então, a gente já vê a preferência dele para esse organismo. E o peixe-lu, o kingfish dourado, ele teve uma predação tanto por náuplio quanto por ciliado, mas ele teve uma taxa de ingestão maior, né, foi significativo para náuplios, né? Então, ele predou os dois. Ai, Tom. Mas ele realmente comeu os náuplios. Ai, Tom. E aí, como discussão e conclusão, as microesferas, elas se apresentaram realmente eficientes, né, para esse tipo de experimento, para realmente ver qual que é a preferência alimentar. Ela se mostrou muito eficiente. A preferência alimentar, ela está diretamente relacionada com a aptidão das larvas, né, ou seja, aquilo que eu falei lá no começo, né, de uma larva, ela conseguir ver a presa, né, ver propriamente não, mas ela conseguir caçar essa presa. A presa, ela também tem que estar em constante movimento, né, então ela também, ela tem que ser atrativa para a larva poder predar, né, e cada larva tem a sua preferência alimentar, né? Na natureza, eles têm a preferência alimentar, eles se alimentam por algumas espécies
de phytos ou plâncton, em laboratório não iria ser diferente, né? E tudo isso está relacionado com o desempenho e a sobrevivência dessas larvas. Então, se a gente fornecer uma alimentação mais adequada, que tenha a exigência nutricional que a larva precisa, que a larva consiga predar ela e digerir, então ela com certeza vai ter uma eficiência maior e um desempenho melhor. Além do que os alimentos eles têm tempo de digestibilidade diferente, né? Principalmente os que têm exoesqueleto, eles demoram mais para serem digeridos do que os, por exemplo, os ciliados que não têm exoesqueleto, têm o corpo mole. E também outros estudos poderiam ser desenvolvidos, né, a partir desse, né, que foi um pioneiro, para verificar também outras situações, como cultivo em água verde, né, qual que é a preferência alimentar, que é o cultivo com microalga, né, e também a questão de digestibilidade, né, qual que é a taxa de digestibilidade, a taxa o tempo de digestibilidade desses alimentos, também o perfil enzimático poderia ser feito, né, a partir desses alimentos ingeridos. Então, esse foi um piloto, um pioneiro, e a partir daí outros estudos poderiam ser desenvolvidos. Ok, gente, era isso. Agradeço a atenção e boa noite.